todos os dias acordando e o telefone não para de tocar, porque todos os dias tem pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, ora por mim, pastor, me ajuda, estou precisando de socorro. Só que chega um momento que a gente pensa, e agora, quem poderá me ajudar? E aí muitas vezes o braço começa a adormecer, o coração começa a bater muito forte e eu penso, será que eu estou tendo infarto? Daqui um pouco eu penso, não, eu estou tendo uma crise de ansiedade. E isso é uma realidade de que muitas vezes eu tenho lidado todos os dias da minha vida, né? Talvez não todos, mas a forma, a questão de ser pastor, de estar integralmente no ministério, de estar o tempo todo tentando ajudar pessoas, isso faz com que eu pense, será que eu consigo dar conta de cuidar das pessoas, de cuidar de mim, de cuidar da família, de cuidar com tudo que eu tenho? E como é que eu cuido disso? Porque eu sou pastor, sou líder, sou cristão e mesmo assim estou sofrendo de ansiedade e isso começa a gerar muitos transtornos e às vezes muitas perguntas, né? E perguntas muito pertinentes e cada vez mais comuns, né? Sim, são dois processos de sofrimento, né? Eu estou sofrendo com um transtorno e estou sofrendo por estar sofrendo, né? A gente fica um processo duplo de sofrimento, né? Uma não aceitação e uma não validação do próprio sofrimento, né? E a gente acaba não buscando ajuda, ou não buscando ajuda correta nessas situações, né? A gente fica, às vezes espera-se muito, né? Os quadros de ansiedade, geralmente, até a pessoa procurar ajuda e até essa manifestação chegar nesse ponto, ele evolui por muito tempo, só que a gente não vê, né? A maioria das pessoas às vezes não vê, vai aquela coisa ali mais silenciosa, né? Então são vários fatores ali que contribuem para esse quadro tão sintomático assim. Pastor Giba, como que foi para o senhor? Porque, como você já descreveu aqui nesse início, encarar, né, uma série até de preconceitos e até pessoais mesmo que a gente possa ter. Não, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou líder. Como é que eu vou reconhecer essa vulnerabilidade ou essa enfermidade? Tu sabe que, gente, foi esse ano que eu assumi isso, eu validei esse sentimento, esse ano, porque eu estava me escondendo. O que as pessoas vão falar de mim? Porque desde, acho que faz uns 6, 7 anos, de que eu vivo mais à frente, assim, ministerialmente, a gente viajando, as pessoas nos olhando, nos observando. Então, parar em um momento e dizer, não, eu estou sofrendo com algo interno, só que isso está me prejudicando, isso está prejudicando a minha família, de uma certa forma, está prejudicando os outros, e eu não estou validando o que eu estou sentindo, eu estou sentindo culpa por estar sentindo. Eu estou sentindo culpa de, muitas vezes, acordar, imagina, acordo, olho para o lado e penso, não, eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma família constituída, amo fazer o que eu faço, mas mesmo assim eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão ansioso, eu estou com tanta coisa, eu estou tão frustrado, mas por que eu estou sentindo tudo isso? E é muito difícil a gente se abrir, porque no momento que tu pega o microfone e tu diz, olha, eu sofro de ansiedade, eu sofro não só de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, eu tive ataque de pânico 3 vezes. Ao ponto de entrar dentro do meu quarto e virar minha cama, de minha esposa só ficar lá fora orando por mim, dizendo não, por situações que aconteceram e eu pensar, nossa, o que está acontecendo? O primeiro episódio foi em 2017, né? Em 2017 é onde eu tive as crises de ansiedade, ou 2018, acho que foi 2018 que eu tive as crises de ansiedade, tive 3, por algumas situações que aconteceram num contexto ministerial, contexto de igreja. E aonde, às vezes, aí gera a questão assim, nossa, dentro da igreja isso me ocasionou. Nem quando eu trabalhava fora, né, no meio secular, me gerou esse transtorno que hoje eu vivo. E não é o fato, em nenhum momento eu questionei Deus e a existência de Deus e a minha fé em Deus. Mas a questão sou pastor, sou líder, e mesmo assim estou passando por tudo isso, e foi esse ano que eu disse, não,
eu preciso contar um pouco mais da minha história, mostrar de que existem outros líderes e pastores passando pelo que eu estou passando, só que se não cuidado, aí eu acho que gera problemas piores, né? E Dalton, tem um número realmente aumentado de pessoas, de líderes, de referências, de pastores, pessoas na posição de liderança, que tem essa mesma situação? É um medo? Qual que é o motivo? Na verdade, crente é gente, né? Pastor também é gente, né? Na verdade, você está sujeito às mesmas questões, né? Mas isso vai muito de um histórico, que quando ele fala em 2018, possivelmente já era uma insegurança, de forma geral, isso tem um histórico, desde pequeno, né? Normalmente é um histórico que vai aumentando. O tempo não cura. O tempo aumenta. O que é bom fica melhor, o que é ruim fica pior. Então, essas coisas que não são tratadas, elas vão crescendo. E aí ele ainda coloca o fato que tem família, tem isso, tem mais responsabilidade. Então, quer dizer, essas coisas com o tempo que a ansiedade vai crescendo, porque vão crescendo outras, as obrigações aumentam e elas vão chegar até aí. Mas, de forma geral, para mim, a ansiedade e a depressão a depressão tem o fato da pessoa ter uma perda, perder alguém. Ela pode ser súbita, mas de forma geral, essa depressão que vai virar um histórico começa sempre pequena e a ansiedade também. Então, essas coisas normalmente não aparecem de uma vez, elas vão crescendo. Se você pegar o histórico das pessoas, na grande maioria das vezes, elas já tinham uma certa insegurança. Só que ela foi crescendo. E a depressão, ela vem da ansiedade? Não, são diferentes, mas elas podem se somar, né? Elas são diferentes, mas podem estar... Uma ansiedade não tratada, no caso assim, o não tratando a minha ansiedade poderia gerar uma depressão? Talvez se você... Aí vai... Não diretamente, mas se você acabar... ficando mais ansioso e começar a criar todo um outro histórico, pode juntar as duas coisas. E tem estatísticas, o que as estatísticas mostram no que diz respeito à ansiedade com relação a mulheres e homens? Mostra que é mais em mulheres, mas a gente tem um viés que a mulher procura muito mais ajuda, né? A mulher aceita com muito mais facilidade a ser ajudada, né? Na minha experiência lá, assim, eu vejo ali que às vezes os homens, quando eles vão, eles estão ou muito mal, né? Ou estão ali perdendo o casamento, ou estão perdendo o emprego, né? Às vezes eles vão ali no início, né? Muitas vezes eles buscam ali quando já afundou e não estou dando conta mais, né? Já tentei, a vida já está toda cheia de, brinca assim, cheia de gambiarra, né? Isso aqui eu não dou conta, aí eu já vou deixando bem para lá, já vou fazendo assim, né? Já vou dando um jeitinho aqui, já vou dando um jeitinho ali. Na hora que a gambiarra toda não funciona mais, a pessoa vai e se dispõe a buscar ajuda. Aí ela quer melhorar para amanhã, né? Fala, a gente tem que desfazer essa gambiarra toda, a gente tem que organizar a coisa toda, a gente tem que colocar o negócio no eixo. Por isso que é um tratamento longo, né? Porque o tratamento não é... Porque a gente estabilizar a pessoa medicamentosamente, né? Estou tendo crise. Para fazer ela parar de ter crise, é rápido, né? Na maioria das vezes é rápido, na maioria das vezes flui bem, né? O negócio é a gente fazer a gambiarra, né, para que aquilo não se perpetue, né? O grande problema é a cronificação, né? É o negócio se tornar crônico, né? Então, um grande desafio do tratamento é assim, que eu converso muito com as pessoas, falo, a gente tem que tratar para esse ser o último tratamento, né? Você não ficar ali perpetuando na coisa, né? E ali aqui no nosso meio evangélico, a coisa é mais complicada ainda, né? Tem o mito se eu estou sofrendo é porque eu devo ter cometido um pecado. Né? Falta de Deus. É a condenação espiritual que eu estou sofrendo. Se eu buscar o tratamento é porque eu não tenho fé, né? Porque eu tenho que resolver aqui na base da fé. Até no Setembro Amarelo, a gente teve uma série de palestras e a minha foi Medicamentos ou Fé, como tratar um cristão. Né, para a gente desfazer esse nó, né, a gente desfazer esse nó todo, né, porque quanta gente eu vejo assim sofrendo, né, e chegando em estados deploráveis assim, e sofrendo muito por estar mal, né, sofrendo por estar sofrendo, né, como o pastor falta de fé. É porque esse sentimento de sofrer por estar sofrendo
é o sentimento de culpa, muitas vezes. sentimento de culpa. Exato. O sentimento de culpa, porque fui convidado para dar uma congresso de gerações que teve recentemente, e aí a minha pergunta era: sou cristão, estou em depressão, por quê? Eu respondi: porque você é humano. Você é gente, crente é gente. Na verdade, crente é gente. Crente está sujeito, tem dor de barriga, como todo mundo, ele está sujeito. Cabeça, e sabe o que eu penso? Eu gosto de usar a própria Bíblia para me amparar e para amparar outros colegas ministeriais, pastores, líderes. Porque eu vou pegar o próprio Jesus no Getsemane. Ele estava tão ansioso, o tamanho a pressão que ele estava nos ombros, que seus vasos capilares se romperam ao ponto de ele suar sangue. Isso só acontece diante de uma pressão tão grande que a pessoa está passando. Ele, 100% Deus, mas 100% humano. Ele não desvalidou o sentimento, ele não desvalidou ou não desqualificou ele ser humano. Então, Jesus, no Getsemane, sabendo de que ele teria que morrer, e de que isso não seria afastado dele, ele suou sangue, ou seja, o suar sangue representa de que ele estava sofrendo com as suas emoções e os seus sentimentos. Se Jesus suou sangue, se Jesus sofreu, se Jesus passou por um momento de solidão, de ansiedade, mas mesmo assim cumpriu o propósito, aí que vem a grande questão. Que a igreja, eu digo a igreja, não a igreja a qual nós estamos, mas a igreja no Brasil e no mundo não está preparada para lidar com pastores e líderes que sofrem de ansiedade ou que passam por isso. Por quê? Porque quando passa por isso, se tira, se deixa de lado, ou como se fosse assim, tu não presta para isso. Mas não, quando muitas vezes isso é uma muleta para a pessoa seguir o propósito dela. Jesus, Deus não fez assim, não, tu está suando sangue, tu não consegue nem cumprir o teu chamado, então vou mandar outro. Não. Ele mesmo suando sangue, Deus ele sustentou ele e ele seguiu o seu propósito. Então a questão é que o pastor aí não precisa ser tirado, colocado o outro e vamos lá, porque isso pode acontecer com o outro. O pastor precisa, estou cumprindo o propósito, estou sofrendo. Então alguém vai estender a mão e vai caminhar com você para te ajudar. Mas não vai te tirar, não. Eu acho que essa é uma problemática que hoje nós temos e não se sabe lidar, porque não validando o fato de ser humano. E quando eu falei isso nesse Congresso de Gerações, eu falei, você não está sozinho, e tinha pessoas presencialmente ali. O pessoal foi junto, depois mandaram vários testemunhos, depois comecei a pregar mais sobre isso aí. E eu vi, e as pessoas mandando também nas redes sociais, a quantidade de pessoas que disseram, pastor, tu é humano como a gente, exatamente, eu sou humano como vocês. E eu estou em cima do altar, pregando, mas ao mesmo tempo eu também sofro. Eu também sofro com os meus sentimentos. A questão é eu saber lidar com eles. E aí que entra a ajuda do psicólogo, que entra a ajuda do psiquiatra, para que se ajude a caminhar. E o fato do senhor pregar e compartilhar sobre as suas vulnerabilidades, como outros pastores também, líderes, ou participar de um programa como esse, que tem justamente esse objetivo de promover uma escuta afetiva, acolhedora, respeitosa, para quem sofre, seja depressão, ansiedade, o que quer que seja, isso também já é uma forma da gente colaborar com esse crescimento, com esse desenvolvimento, para que a gente esteja preparado para isso. Porque os números, eles já são alarmantes. O número de pastores que suicidaram, o número de pastores com depressão, o número de pastores com ansiedade, burnout e tantas outras realidades muito tristes e que, assim como o senhor falou muito bem, né? Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um câncer, o que quer que seja, precisa ser diagnosticado, tratado e ter outras coisas também por trás disso aí para cuidar dessas pessoas também é importante. O crente, ele sofre sozinho. O crente que enfrenta a ansiedade, a depressão, ele
ele sofre sozinho. E aí, quando ele é um pastor e tem essa questão, ele Sofre acaba. mais. E aí, muitas vezes, eles acabam até por tirar a própria vida, Isso. porque acha que já não tem valor. Né? Ele continua tendo valor. Tem que ter tratamento. No Exato. caso dele, tem que ter tratamento. E aqui eu falo, crente é gente. Então, o pastor também é crente e também é gente. Então, quer dizer. É claro que isso é um histórico de vida, as pessoas têm as dificuldades, então é isso que eu acho que a gente tem que humanizar no sentido positivo do termo e ajudar e trabalhar. Eu acho que tem que ter. O crente não pode ser um super-homem. Isso. Mas quando eu falo que ele sofre sozinho, é porque às vezes no ambiente que ele está, não é o meu caso, né? Como eu falei aqui anteriormente nos bastidores, eu sou casado com uma pastora, com uma psicóloga e minha família é cristã, então ela entende. Mas aqueles que sofrem sozinhos, doutor, e às vezes estão numa família que não tem crente. Aí tu imagina a seguinte cena: a pessoa está sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, é a única cristã dentro de casa. Aí ela vai dialogar com a sua família, que ela está sofrendo disso. Qual é a primeira pergunta que vem? Que Deus é esse que tu serve? Que Deus... Então, e aí a pessoa sabe que é o Deus, ela sabe, mas enfrenta questionamentos e os dedos, e isso é muito difícil para as pessoas lidarem. São duas coisas diferentes, você está com Deus e você está deprimido. Exato. Sendo crente. Eu acredito que seja um ressignificar que como cristãos, como líderes, qualquer área, a gente precisa viver, porque se o nosso cristianismo não aponta para Jesus, tem algo errado com o nosso cristianismo, né? Se eu digo eu sou cristão, na verdade eu padecer dores, eu passar dificuldades. O único Deus que se fez homem e que sofreu todas as dores e que venceu todas as dores e que ressuscitou e que por causa disso me deu vida, é o único. Então, se isso não for a prova suficiente de que eu e você podemos sim passar por tribulações, ele mesmo diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, eu penso que, e esse programa tem fruto muito disso, né? Da gente entender que é possível atravessar as nossas dores e do outro lado encontrar uma virtude, e a virtude a gente encontra em Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, de mim saiu virtude, saiu virtude que estava em Jesus, então não era que estava nela. Hoje mesmo, né? Recentemente eu trouxe uma mensagem celebrando a vida. E eu trouxe sobre a mulher do fluxo de sangue. Porque em um momento ela não estava celebrando a vida, ela estava lamentando a morte, porque enquanto que ela estava sangrando, estava saindo vida dela. Então ela passou 12 anos sem estar presente com outras pessoas, sem comemorar um aniversário, sem estar com outras pessoas. E isso não acarretou só a saúde física, mas a saúde emocional, a solidão, a tristeza, a falta de esperança, os relacionamentos. Só que quando ela toca em Jesus, não só a parte física dela é sarada, mas também a parte emocional. E aí vem a grande questão, que muitas vezes o crente se pergunta, mas se eu creio em Jesus, mas por que ele já não me cura então automaticamente? Aí são aqueles mistérios da vida, né? E a gente também tem que entender que Deus permitiu homens estudarem para que possam nos ajudar nessa caminhada. E no processo. Então existe a cura e existe o milagre. Existe um milagre que ele é instantâneo. Tocou, curou. Existe a cura que é o processo, ou seja, estou sendo curado através de medicamentos, através de terapia, através de cuidados, alimentação, atividade. Tudo. Eu tive que fazer isso. Tenho que voltar para a terapia, já fiz, tenho que voltar. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Comecei a academia. Eu não fazia academia. Comecei esporte todos os dias. Todos os dias. Alimentação. Criei um hobby. Fazer sucos. Então, na hora do almoço, faço suco de beterraba. Aí, esses dias eu misturei um suco, botei tudo que vi de verdura e ficou horrível. Não ficou legal. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Mas eu entendi. Valeu a experiência. Valeu. Mas e a nutrição, né? O que estava tomando era bom. Mas eu entendi que eu preciso ressignificar. Durante a pandemia, as igrejas fecharam. De uma certa forma,
talvez alguns atendimentos pararam, né? As pessoas não conseguiam atender. Só que, no meu caso em particular, foi ao contrário. Porque se as igrejas fecharam, surgiu uma igreja online, 100% online. Então, teve um dia que eu cheguei para o meu terapeuta, eu fiz um print, eu mostrei para ele. Numa semana, recebi 462 pessoas no meu WhatsApp para atendimento. 462. Aí eu botei para eles. Isso aqui não é frase não lida, isso aqui é pessoas não atendidas. 462 direto para mim. Então, ao mesmo tempo, o lidar com a ansiedade é isso. Que chegou esse ano, eu pensei, e agora, gente? Eu estava me tratando, né? Tudo, e ao mesmo tempo o meu psicólogo chegou para mim e disse, olha, posso ser muito sincero? O celular não vai parar. Não vai parar a quantidade de mensagem. Vai chegar muita gente, vai chegar e vai chegar e vai chegar. Mas tu vai ter que saber como lidar com tudo isso. Então, às vezes, nós queremos que tudo mude ao nosso redor. Só que, na verdade, o tratamento é dentro de nós. Não se trata de mudar tudo ao meu redor, mudar o meu trabalho, mudar tudo. Talvez, às vezes, vai ser necessário. Mas, no meu entendimento, simplesmente entender o que eu estou passando. E quando eu comecei a dizer, e foi esse ano que eu bati no peito e dizer, não, eu estou sofrendo, gente. Né? Eu cheguei, falei abertamente, digo, olha, eu estou sofrendo de ansiedade sim, já sofro de ansiedade há muito tempo. O Dalton falou muito bem, de fato, porque um certo dia minha esposa chegou para mim e disse, não, eu perguntei para ela, amor, o que eu tenho afinal? Tenho crise de ansiedade? O que é, né? Discutindo assim, aí disse, pelo teu histórico, tu tem ansiedade, sempre teve ansiedade, sempre teve, só que era mais tranquilo. Não, aí você imagina que você tem 400 e tantas pessoas na pandemia e você se sente na obrigação de resolver tudo, aí subiu. Exato, porque daí é um peso. Sabe qual é o peso? Que eu estou pensando se eu rasgo o verbo aqui, mas já que a gente não, aqui, a gente rasga, né? É inumano, né? É impossível. É inumano, não tem jeito de fazer. Só que aí vem uma frase, que é mais ou menos assim, tu vai prestar contas dessas vidas. Por quê? Só porque chegaram no meu WhatsApp, como é que eu vou prestar contas de 462 pessoas que chegaram, sendo que é impossível lidar? Só que, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade. Então, pode ser, e aí, que essas pessoas não foram ignoradas. E aí que eu tive que parar e dizer, o que eu preciso fazer para cuidar? Eu preciso trazer pessoas para perto de mim. Porque aí vem um problema de nós, pastores e líderes, a gente quer fazer tudo. Aí você falou, a gente quer fazer tudo. Eu costumo dizer que a crise ela vai apenas revelar o que está fundamentado ali, né? Se tem um fundamento consistente, eu vou atravessar isso e depois da crise eu vou sair mais forte, eu vou ter tido novas ideias e tudo mais. Se não tem, aquilo ali vai ser fragilizado ainda mais. E esse pensamento que o senhor trouxe é exatamente isso, responsabilidade quer dizer responder por. Eu consigo responder por quantas pessoas? Eu consigo atender quantas pessoas? Então, peraí, eu vou fazer uma conta matemática. Eu consigo atender 50. Se são 400, eu preciso de mais tantas pessoas que nem eu para poder me ajudar nisso aqui. E quando ele fala, né, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, se está pesado, tem alguma coisa errada. Né? E é um fardo que a gente não vai conseguir carregar. Você usou exatamente a melhor frase, que é impossível. E eu acredito também, pastor, que aos poucos, como ovelhas, como membros, como líderes, como voluntários, isso acaba gerando uma cultura. Então, o pastor se sente pressionado, ele acha que ele tem que resolver tudo, ele passa para outra pessoa e começa um ciclo vicioso, e quando você assusta, está uma igreja inteira ansiosa e vivendo aquela realidade também. E aí,
o nosso psiquiatra que vai me ajudar a responder, porque o meu psicólogo ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, vem cá, não está na hora de eu tomar um remédio, não? E aí ele me disse, tu pode tomar, mas tu não faz nem exercício físico. E aí ele me falou, o exercício físico, ele ajuda muito a ponto de poder até substituir algum tipo de medicamento. E aí eu não entendo nessa função do Como corpo. é que funciona? E aí eu entendi. Porque quando eu vou para academia, eu vou pela manhã. Então o que eu faço? Eu tive que mudar minha rotina. A questão não era deixar o ministério de lado, não era deixar as pessoas de lado, porque eu amo isso, eu fui chamado para isso. E até ganhei mais responsabilidade ainda. A questão é como fazer isso. Mas como fazer? Então não é que está sendo muita coisa. Às vezes pode ser que é muita coisa, mas nas mãos erradas prejudica em vez de ajudar. Ou nas mãos certas da forma errada, né? Exato, perfeito. Então nesse caso, hoje o que acontece? Eu cuido tanto de uma igreja online da Lagoinha, que são está chegando a 900 membros, que não é uma transmissão, é o cuidado. Respondo por 50 voluntários ali. E do outro lado, um ministério grande presencialmente, que é os jovens adultos de uma igreja grande. Então, tem esses dois. E aí não é só isso. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma família que está a 1.700 quilômetros de distância, que daí vem a saudade. Tenho amigos, tem a minha parte, porque um hobby, uma coisa que eu sou chamado a escrever livros. Tem até gente. E ainda eu sou gente. Então, assim, quando eu comecei a fazer academia, porque eu já cuido da minha alimentação, né? Já cuido há bastante tempo. Aí quando eu comecei a fazer mais coisas ainda, que lá em casa, por exemplo, a gente nem frita uma batata frita, é air fryer, né? Então, assim, é todo um cuidado. Mas quando eu comecei, por exemplo, a ir para a academia me exercitar, isso me trouxe uma satisfação de assim, nossa, tarefa cumprida. O suar. Estou cuidando de mim. As primeiras semanas era parecia que era aquela única hora que eu não pensava em problema, porque eu estava mais preocupado em saber se eu ia conseguir dar conta daquele peso e não me machucar. E conforme isso foi passando, isso vai me trazendo e foi me trazendo benefícios para o meu corpo. Era um momento meu, boto uma música, um podcast, fico ali, é um momento meu. Então é necessário, por exemplo, para o líder, para o pastor, porque às vezes não fala assim, mas não tem separação, tem que viver isso 24 horas, temos. Mas eu também tenho que ter o meu momento de cuidar de mim, de cuidar do que eu gosto. E carregar o peso certo, né? O Sabe peso da academia, lá um exercício. Sabe por que eu penso? Eu não acredito, e eu tenho falado isso acho que nessas 2 últimas semanas, tenho tentado fazer as pessoas pensarem. Um Deus criador que criou o mar, que criou rios, que criou florestas, que criou um céu azul, um sol lindo, não termos a possibilidade de desfrutarmos disso. Ora, eu posso ser pastor e eu cuido de vidas, mas Deus também me permite contemplar o belo, contemplar uma boa comida. Esses dias eu acordei, gente, eu sou gaúcho, eu disse, vamos numa churrascaria para minha esposa. Ela disse, mas não é nem domingo, não interessa. Contemplar. E aí, quando que, de repente, as pessoas, a gente entende assim, não, faço terapia, está sendo bom, mudei a minha rotina, mas ainda preciso tomar um remédio, preciso de um medicamento para controlar, de repente, o meu humor, que às vezes está muito para cima, às vezes está muito para baixo. Uma coisa que você falou é o seguinte, a atividade física é ótima porque dos benefícios dela é que você descarrega a tensão. Isso. Esse é o objetivo. Mas se tiver um conteúdo psicológico precisando ser mais trabalhado, com mais profundidade, aquilo que a gente vem trazendo pela vida fora, por mais que a atividade seja boa, por mais que outras coisas sejam boas, elas não vão resolver esse problema. Elas vão te ajudar a ficar mais tranquilo e você vai fazer tudo isso que você falou. Então eu falo assim, aí sim pode ser necessário, eu falo que dependendo da situação, a medicação de forma geral, de quanto mais ansiosa a pessoa tiver, ou mais deprimida ela tiver, para mim ela tem que ter a medicação, para ela estabilizar.
Sim. Mas você tem que também, porque se você estiver muito ansioso, ou tem gente que fica tão ansioso que nem de casa sai. Então, quer dizer, você tem que trabalhar essas questões, tem que ter a medicação e para mim, tem que ter um trabalho psicológico profundo de menino para cá. Multidisciplinar. E vem trabalhando essas questões psicológicas desde a infância para trazer ela para agora e para depois trabalhar o futuro, para o presente. E o trabalhar com terapia, acho que o correto seria todo crente, pastor, e aquele que ocupa, acho que a liderança pastoral, nunca acabar, né? Ter o acompanhamento contínuo com terapia, eu acho que... Da forma que eu trabalho, você não vai ficar contínuo. A ideia não vai ser a ideia do contínuo, mas a ideia de que tem um tempo para... Pode acontecer, por exemplo, atendi uma pessoa e ela ficou boa. Passou um tempo, ela entra em contato comigo recentemente para dar uma continuidade em uma coisa que ficou mais ou menos. Então, quer dizer, ela não falou daquilo para trás. Tipo a manutenção. Né? Não, ela não falou do que tinha para trás. Ela falou do que dali para frente que tinha que ser resolvido ali. Então, vai resolver aqui. Aí, se surgir uma outra coisa mais para frente, você resolve aqui. Mas aquilo que foi trabalhado continua valendo e pode surgir outras coisas. Então, isso tem que ser feito para ser resolvido. E é tão importante como no oftalmo ver a visão. Né? Atualizar, né, o exame. Aumentou. Mas se eu posso usar óculos, eu tenho que ir no oftalmo, por que eu não posso ir na terapia? Voltar, né? Qual é o preconceito que existe hoje ainda? Porque existe um preconceito. Se nós formos notar, as pregações hoje, e eu tenho tentado trabalhar também, como é que eu prego? Eu digo assim, porque a gente escuta às vezes, tudo vai passar, tudo vai ficar mil maravilhas. Não vai, gente. Essa é a realidade. A realidade é como tu disse, no mundo tereis aflições. Jesus deixou uma promessa, vai ter. Mas tem de bom ânimo, ou seja, coragem. Eu venci o mundo. Só que ao mesmo tempo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12:12. Mas também ao mesmo tempo, quando eu penso nisso, eu penso em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro próspero. Ou seja, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu confio nele, porque eu sei que lá na frente é bom que ele tem para mim. O futuro é bom, porque o futuro é ele. Mas aí vem, as pessoas falam, mas tu está em pecado andar ansioso. Por quê? Porque em Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos. Ok, ele diz para não andar ansioso, mas num sentido de não vivam a sua vida inteira ansiosa. Isso não significa que eu não vou ter ansiedade em alguns momentos, porque eu sou humano. Ou não significa que porque você está com uma situação de ansiedade, você não precise buscar para tratar. Exato. Essa é inclusive uma resposta, né? Porque eu não posso andar ansioso, eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar ajuda, né? Eu já tive o desprazer de assistir uma pregação numa igreja grande, que o pastor falou exatamente, olha, se você está ansioso, você está em pecado. Não fui eu, né? Não foi na Lagoinha. Foi lá em Belo Horizonte, não foi na Lagoinha, não. Mas se você está ansioso, está em pecado. E quem está ansioso, vem aqui na frente que eu vou orar para você sair desse pecado. A igreja todinha foi lá para frente. Tá todo mundo ansioso. Agora você sabe o que eu falo, que nós estávamos falando? A questão que para mim é muito importante, a maturidade psicológica e a maturidade espiritual. Porque e na minha experiência eu falo o seguinte, você tem que resolver a maturidade psicológica para depois resolver a espiritual, porque as pessoas já trazem muitas coisas da imaturidade delas para julgar na igreja, para a igreja resolver. E, na verdade, a questão da igreja é que tem coisa que Deus deu, eu falo assim, Deus já providenciou tudo, mas tem que saber apropriar. Se você não sabe apropriar, não funciona. Outra coisa, o papel do pastor, o meu papel, não é cuidar do psicológico de ninguém. O meu papel como pastor é dizer, Jesus Cristo é o teu Salvador, é mostrar a palavra de Deus. Só que sabe o que acontece? É que as pessoas hoje, elas tratam a igreja e tratam os pastores como terapeutas emocionais. Só que nós não somos terapeutas emocionais. Nós precisamos cuidar da vida espiritual. Tanto que na Lagoinha a gente também tem projetos, né, que trabalham com psicólogos, a gente tem vários, e nós sempre indicamos, eu, pastor, eu só vou até aqui. Aqui tu precisa de ajuda de um profissional. Então a gente sempre indica, porque chega um determinado momento que tu diz, não,
Tu acredita que Jesus, se perguntarem, a tua fé está abalada? Não, a minha fé não está abalada. Tu acredita que Jesus é teu Salvador? Eu acredito. Tu entende o propósito que Deus tem para tua vida? Eu entendo o propósito que Deus tem para tua vida. São duas coisas diferentes. E é por isso que a gente fala aqui, né? O corpo, a alma e o espírito. E qualquer um dessas partes do tripé que estiver instável, vai cair. Tudo, não importa. Às vezes a pessoa, ela não tem nada a ver, o espiritual dela está ótimo, ela está no melhor momento. A gente já recebeu convidadas aqui no programa, convidados que falaram, eu estava no melhor momento da minha vida, em todos os sentidos. E esse nome, né, Você é um Bom Motivo para Viver, é justamente por isso, porque um belo dia eu estava assim, gente, mas por que algumas pessoas, porque foi numa época de um Setembro Amarelo, depois de uma experiência que eu vivi, eu falei assim, mas por que algumas pessoas tiram a própria vida? Por que algumas pessoas têm depressão, outras não têm? E algumas falam assim, eu tenho tudo e eu tô sentindo isso. Aí as outras falam assim, eu não tenho nada e tô bem, tô ótima, tô maravilhosa. E aí eu entendi que não importa se eu tenho todos os motivos para ter depressão ou se eu não tenho todos os motivos para ter depressão, ansiedade ou o que for. O que importa é que eu sou um bom motivo para viver, você é um bom motivo para viver e Deus quer que a gente desfrute dessa vida realmente, receba essa vida no nosso coração, com saúde, com o prazer de comer um belo churrasco. Eu não comi ainda, nunca provei o gaúcho autêntico mesmo, o churrasco. Mas é realmente desfrutar dessa vida, porque eu sou um bom motivo para viver, né? Eu não preciso dar conta de tudo, Deus sonhou comigo, igual Ele sonhou com o mar, com o rio, com tudo. E eu queria para a gente poder ir caminhando para o final, porque passa muito rápido, ainda mais quando a prosa evolui, mas que o senhor destacasse, doutor Lucas, sobre o que ele falou da questão do sedentarismo. Porque a gente escuta muito, né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas, clinicamente, qual que é a resposta que a atividade física dá para uma pessoa que está com ansiedade, depressão e tudo mais? É porque tem tem um mito ali na atividade física que é por causa de endorfina, que é por causa que também, né? Tem essa parte. Mas quando a gente vai fazer um tratamento de saúde mental, a primeira coisa o básico ali, eu falei, olha, é o corpo em altíssimo nível. Né? Você não tem como ter uma mente forte num corpo fraco, né? Num corpo mal nutrido, num corpo que não dorme, num corpo que não descansa, num corpo sedentário. Eu falo com as pessoas assim, eu nunca dei alta da psiquiatria para uma pessoa sedentária. Eu nunca peguei. Por quê? Porque são quadros crônicos, né? Não quer dizer que as pessoas, às vezes, elas ficam num afã de sair da medicação, né? Ficam num afã de, não quero parar de tomar remédio. Eu falo, olha, esse não é o ponto, né? Esse não é o ponto. Você precisa estar com suporte ali enquanto a gente vai colocando os outros, né? Para a gente tirar a medicação, você continuar firme ali, né? Por quê? Porque essa separação mente e corpo, ela é só didática, né? É tudo uma coisa só, não é uma coisa só, né? Então, se o corpo está mal, a mente está aflita, né? Se a mente está aflita, o corpo está mal, né? Então, onde que entra a medicação nisso? Você está com o corpo muito mal, né? Você está ali tendo crise, né? Você está num quadro grave. Você vai fazer atividade física, vou te passar uma dieta, você vai parar de comer o que você gosta, vai ficar pior. A pessoa não vai conseguir. Vai ficar pior, né? Você vai parar de comer o que você gosta, vai comer o que você não gosta. Vai tomar suco de um monte de coisa que você bateu, é horrível, todo dia, né? Quando você está bem, a gente até consegue. A gente até consegue fazer esse sacrifício, né? Quando a gente está mal, qualquer esforço é muito grande, né? Muito, né? Um chocolatezinho que eu tiro depois é muito. Então, a gente dá aquela recuperada. Por que o medicamento? Porque é físico. Não adianta ficar achando que é tudo... O crente, às vezes, espiritualiza tudo demais, né? Mas é físico. Tem um neurônio que está ali disparando ou está deixando de disparar fisicamente, né? Físico. O corpo está ali gritando, né? Então, o remédio vai atuar lá no físico, né? Ele vai ligar lá onde vai ter que ligar e vai restabelecer a função quimicamente para depois a gente consiga criar uns hábitos e um contexto de vida e tratar as histórias e os problemas de vida para a gente conseguir restabelecer isso comportamentalmente, né? E aí a gente consegue tirar a medicação lá na frente, né? Não tem, então, se tomar medicação ou não tomar, não tem problema. O problema é estar bem, né? O ponto é estar bem, né? Então a gente vai fazendo uma transição, né? O que a gente vê muito? As pessoas, o remédio vicia, mas a pessoa só toma um remédio. Ela acha que é um antibiótico, né? Que vai matar a bactéria ali da ansiedade, né? Vai matar a bactéria da depressão e na hora que eu tirar ela, eu continuo bem. E não é. E não é assim que a medicação funciona. Aí depois que estabilizou,
precisa desse tratamento multidisciplinar com o pilar da terapia, Sim. o terapêutico, a atividade física, uma boa nutrição, seja um suco que não é tão gostoso. E tem que fazer isso com a medicação. Sistematicamente. Não, você tem que fazer enquanto ele está medicado, para você ir tirando, elaborando as questões, para ele precisar menos da medicação até a hora que a medicação deixa de fazer sentido, já por medida que ele está bem. Isso. E existem casos que a medicação vai ser sempre? Quando a pessoa tem uma predisposição física, né? O que é uma questão genética, por exemplo? Por uma questão genética. Quando tem a predisposição, a gente chama de genético, né? Mas não que a gente saiba assim, o gene que causa isso. Mas é porque quando ela já tem uma predisposição a viver a vida com ansiedade demais, né? Eu geralmente não falo, não, você vai ter que tomar pro resto da vida. A gente vai acompanhando. Vai acompanhando. Né? A gente vai mantendo o acompanhamento, né? Essa parte corpo e mente é a mesma coisa e espírito também, a gente é um só, né? Eu falo muito lá pro pessoal, eu falo, olha, esse tratamento, ele impacta também na expansão da fé, né? Porque o espírito é uma lição de humildade, né? Quando o corpo e a mente estão gritando, ele cala, né? Então, quando a gente tá mal, a gente não quer servir, a gente não quer amar ninguém, a gente não quer buscar, a gente não quer se sacrificar, a gente fica egocêntrico, né? A gente quer melhorar, a gente quer cuidar só da gente, a gente não quer progredir em nada, né? Então, um pré-requisito, assim, para a pessoa querer progredir ali espiritualmente, né? Não que seja assim, tem que ser, mas senão vai ser com muito mais dificuldade, ela está bem. Né? Buscar tá bem essa cura, né? Em nível físico e bem em nível mental, emocional. E a gente dá do que a gente tem, né? Então, Sim. se a gente recebe essa cura, naturalmente a gente vai dispor disso também para as pessoas. Pastor Giba, a gente quer te agradecer porque você é um bom motivo para viver. Foi uma honra te receber aqui no programa. Que bom que você não continuou sozinho, que você não continuou ilhado e que hoje você continue sendo essa voz para tantas e tantas pessoas, para você poder inspirar a cada uma delas. Nós queremos te homenagear com esse girassol para que você volte sempre para a luz. Que Deus te abençoe. É de verdade? É de verdade. Muito obrigada.